Glória a Jesus. Nesse momento nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, tá? E eu tenho uma palavra aqui muito importante para poder ministrar a todos os meus amigos que vão me ver aí pelo Instagram, pelo YouTube, certo? E pessoas que vão me ver aí pelas redes sociais. Você precisa ouvir essa palavra também, tá? Todos, na realidade, precisam nesse momento ouvir aquilo que nós temos para falar para você. Palavra do Senhor, você precisa compreender. Então vamos lá. Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. A leitura bíblica que eu vou fazer é nessa referência bíblica, Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses dias para seres curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: Hipócritas, no sábado cada um de vocês não desprende da estrebaria o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? E esta mulher, esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Amém? Então essa passagem bíblica, ela remete-nos a alguns questionamentos, algumas reflexões que nós podemos fazer. Jesus ali cura no dia de sábado uma mulher que estava encurvada e há 18 anos ela vivia essa enfermidade. A palavra de Deus, ela é bem clara no sentido de que essa enfermidade era causada por um espírito de enfermidade. E essa palavra, essa enfermidade, tinha mantido aquela mulher presa, acorrentada, né? Assim, aquela mulher, ela vivia uma vida desgraçada de tribulação, né? Uma vida sofrida, presa, aprisionada àquela enfermidade, cheia de limitações, com certeza, né? Porque ela ficava encurvada. Então, com certeza, ela tinha muitas limitações, não podia fazer qualquer coisa, mas uma coisa ela podia e ela gostava de fazer, a gente vê no texto bíblico, era de ir à sinagoga para poder ouvir os principais sacerdotes, né? Os fariseus, ouvir os religiosos à época falarem a respeito de Deus. Porém, aquela mulher há 18 anos entrava e saía das sinagogas e ninguém fazia nada por ela. Ninguém fazia nada em relação à sua vida, a respeito da sua vida. E ela viveu assim durante 18 anos, entrando e saindo da sinagoga, entrando e saindo da casa de Deus, entrando e saindo da igreja, e nada acontecia com aquela mulher. Não sei o que é que os fariseus pediam, exigiam, né? As ofertas, os privilégios, praticar todas as regras religiosas, as tradições dos anciãos, tinha que cumprir tudo, tinha que dar o dinheiro no ofertário, tinha que ofertar, tinha que dar o dízimo. E ele exigia daquela mulher todos os mandamentos e as regras religiosas, mas aquela mulher entrava e saía de dentro daquele templo, dentro daquela sinagoga, pequeno templo, né? Entrava e saía e nada dela receber alguma coisa, algum auxílio, alguma transformação de vida. Ela entrava e saía sofrida, né? Entrava sofrendo e saía com o seu sofrimento, que é 18 anos sofrendo dessa forma e ninguém resolvia o seu problema. Porém, em um determinado dia, em um determinado momento, ela foi, como de costume, para a sinagoga e se depara com o Cristo lá.
Jesus pregando a respeito da palavra de Deus ali naquele lugar. Então seria com certeza um dia que a vida dela iria ser mudada de uma vez por todas, e como de fato foi. Jesus olhou para aquela mulher, olhou para a situação daquela mulher, vendo que ela estava ali sendo submetida a um sofrimento por 18 anos, e esse sofrimento era ocasionado por um espírito de enfermidade que fazia com que ela ficasse encurvada e limitada. Jesus, ele repreende aquele espírito, e aquele espírito vai embora, e aquela mulher passa a glorificar a Deus, porque uma pessoa que está há 18 anos carregando um peso sobre as suas costas, meu amigo, imagine aí a liberdade, o alívio que aquela mulher não estava sentindo naquela hora, por estar sendo liberta daquela enfermidade, que Jesus estava ofertando a ela ali uma vida livre. Então ela glorificou a Deus por aquela situação, por aquilo que ela estava vivenciando ali naquele momento, tá? Então quero dizer para você o seguinte: o que Jesus tem para nós é isso, é libertação, é livramento, sabe? E quando a gente recebe essa libertação, esse livramento, inevitavelmente a gente passa a glorificar o nome do Senhor. Inevitavelmente a gente passa a ser uma pessoa, primeiro uma pessoa renovada, uma pessoa que as incapacidades, as limitações que nós tínhamos no passado, passamos a não ter mais, porque quem se encontra com Cristo, quem passa pelas mãos de Cristo, ela ou ele ganha um novo sentido de vida, né? E passa então a glorificar o nome do Senhor, como aconteceu com essa mulher. Só que tinha um problema grande. Por quê, gente? Qual era o problema, irmão? Diga aí, irmão Jesus, qual era o problema? O problema é que essa cura aconteceu no dia de sábado. E você sabe que no dia de sábado era um dia em que a religião judaica, a religião dos fariseus, saduceus, o pessoal judaizantes, né? Essas pessoas, todas elas guardavam o sábado, né? Não podia trabalhar. E foi uma indagação daquele chefe da sinagoga. Ele ficou indignado porque aquela mulher recebeu a sua libertação, gente. Indignado porque Jesus libertou aquela mulher daquela enfermidade. Imagine aí, né, um lugar onde Deus de Israel deveria estar. Um Deus bom, Deus maravilhoso, mas que naquele dia não. Naquele dia Deus não é maravilhoso, Deus não faria nada em relação a qualquer pessoa que estivesse precisando, passando por uma necessidade, porque aquele dia era sábado, não podia libertar pessoas, não podia ajudar pessoas no dia de sábado, porque em 6 dias se podia trabalhar, mas no dia de sábado não se podia trabalhar, não podia fazer nada e nem ser curada, nem receber uma libertação. E era isso que eu queria falar com vocês. A religião, ela prende, tá? A religião, ela prende a pessoa. A religião não traz libertação. A religião, ela não traz libertação para ninguém, não traz paz, não traz alívio para ninguém, só traz fardos pesados, só traz regras que você deve cumprir. Ela cumpria todas as regras lá dentro do templo, né? Dentro da sinagoga. Todas as regras dentro da sinagoga: a mulher não podia falar, a mulher não podia se expressar, só poderia acompanhar, só poderia estar ali próximo, mas não poderia fazer mais nada que isso. Então, todas as regras ela obedecia, mas ela não era livre, não era liberta. A religião não liberta ninguém. Religião aprisiona, religião suga, religião usa e depois joga fora, que nem bagaço velho. A religião, quando a pessoa está ali em nome de Deus, irmão, eu acho isso terrível. Em nome de Deus você está sugando as pessoas. Em nome de Deus você está usando as pessoas. Em nome de Deus você está oprimindo as pessoas e fazendo com que as pessoas vivam uma vida infernal. Isso é terrível. Isso não, é absurdo, é inadmissível a gente, em nome de Deus, ficar oprimindo as pessoas. Metendo medo: olha, se você não der o dízimo, mas pastor, lá em casa está faltando tudo, lá em casa o mês foi ruim por causa da pandemia, não tem muita coisa lá em casa, e o dinheiro que ficou foi o dinheiro que eu vou usar para poder manter a minha casa, a minha família, e eu não vou poder dar o dízimo esse mês. Minha filha, pelo amor de Deus, você vai estar pecando contra Deus, você está roubando a Deus. Seja fiel a Deus. Você precisa ser fiel mesmo no pouco. Você precisa ser fiel mesmo no sofrimento. Você precisa ser fiel. Você não lembra de Elias? Que foi na casa da viúva, da mulher lá,
que só tinha o seu filho, e ela disse, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou morrer. Você não lembra dessa passagem que a mulher, ela tinha bem pouquinho, só para ela e para o filho dela, mas ela deu primeiro para o profeta? O profeta representava Deus. O profeta representava Deus. Ela deu primeiro para Deus para depois comer. E Deus abençoou, multiplicou e ela não passou fome. Tenha fé. Vai ser assim que os religiosos vão pregar para você. Vão falar a respeito da Bíblia Sagrada. Vão usar a Bíblia para poder te prender, te oprimir. Para deixar você oprimido, debaixo. Olha, se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Se você não der o dízimo, você está ferrado. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Quem rouba a Deus, quem rouba é pecador. Vai estar cometendo pecado e vai para o inferno. E não quer saber do sofrimento. O cara carregando um peso terrível. Aí o cara vai dar o dízimo. Mas o pastor falou que se eu não der, Deus vai me castigar. Deus vai... de aquela maneira opressora que as pessoas usam a religião, usam para poder oprimir as pessoas. Aí o cara vai dar o dízimo, aí falta tudo dentro de casa. É um mês desgraçado. O filho passando fome, briga com a mulher, porque a mulher diz que você deu o dinheiro, você não era para ter dado, seu bicho besta, você deu dinheiro para a igreja, não era para ter dado, e aquela confusão dentro de... É um mês passando o inferno dentro de casa, mas só que na casa de Deus, não, na casa de Deus não pode passar necessidade, não pode faltar o aluguel, o pastor não pode deixar de andar de carro todos os dias, não pode deixar de botar gasolina no carro, né? Então o pastor ele vai viver uma vida regalada com o dízimo daquela pessoa que está ali vivendo uma vida apertada agora, um mês ferrado, enquanto o pastor está andando de carro para cima para baixo, a igreja a coisa mais linda do mundo, e o camarada lá ferrado não tem nada para botar dentro de carro, mas tem que dar o dízimo. O que eu estou falando é isso, essa opressão que a gente usa, a gente pega a religião e usa para oprimir as pessoas. Olha, você tem que fazer isso em nome de Deus. Você tem que suportar, né? Você está sofrendo, mas suporte, porque Deus, a gente está fazendo isso para Deus e você tem que obedecer porque é para Deus. E aí a pessoa fica vivendo debaixo do inferno. E as pessoas ficam dizendo que é em nome de Deus, e se ela não fizer em nome de Deus, ela estará pecando e Deus irá castigá-la. Sabe, esse tipo de manipulação religiosa que nós já estamos fartos disso, pelo amor de Deus. Estamos fartos de manipulação religiosa. Será que ninguém mais percebe isso? Será que as pessoas não percebem que chegou o momento da misericórdia? Chegou o momento de sermos misericordiosos? Chegou o momento de levar a libertação, o livramento, e não importa se é dia de sábado ou é dia de domingo, segunda ou terça. Eu vou livrar porque essa filha de Abraão está precisando de livramento, está precisando de alívio para a sua alma. Não importa o que está acontecendo, se a determinação religiosa diz que a gente tem que guardar o sábado, não importa isso não, isso aí fica em segundo plano. Eu vou livrar a pessoa. Por quê? Porque o sábado não foi feito para os homens. Os homens não foram feitos para o sábado, mas o sábado é que foi feito para os homens. E as pessoas ficam invertendo hoje, até hoje invertem isso, para oprimir, para viver bem, enquanto os outros lá estão lá se lascando, vivendo uma vida infernal, sabe? Esse tipo de sofrimento, esse tipo de manipulação precisa ser aniquilada do nosso meio. O pastor tem que ter misericórdia das pessoas, assim como Jesus teve misericórdia dessa mulher. Filho, o que é que tá? Não, pastor, tá ruim. Ô mês difícil. Tá aqui o meu dízimo, mas pastor, se eu der, vai faltar. Pastor que é pastor que é humilde, pastor que tem Deus, pastor que tem misericórdia e compaixão no coração, e diz assim, olha, pegue esse dinheiro, vá sustentar a sua família, porque Deus vai suprir. Se essa obra aqui é de Deus, Deus vai suprir. Agora você precisa suprir sua família. Vá lá, supra. É dessa forma que deve ser, que a gente precisa fazer. Se a gente quer realmente andar com Cristo, a gente precisa, irmão, andar da maneira correta. E andar da maneira correta é andar tendo íntima compaixão das pessoas. Tendo compaixão, tendo misericórdia das pessoas. E não ficar pegando a religião e colocando em cima das pessoas, dizendo que Deus, se ela não fizer isso, Deus vai ferrar ela. Se ela não fizer aquilo, Deus vai punir ela. Se não fizer isso porque Deus está nesse negócio, Deus pediu para fazer assim.
Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar, analisar. Vamos refletir mais e ter mais misericórdia, tá? Vamos ter mais misericórdia das pessoas. A igreja precisa ter misericórdia das pessoas. O evangelho é o evangelho da misericórdia, da compaixão. Precisamos ter compaixão das pessoas. Assim como Jesus teve compaixão dessa mulher. Mesmo no dia de sábado, ele sabendo que era proibido, ele foi lá e fez o milagre. Porque ele viu a pessoa, ele não viu a religião, o que a regra religiosa dizia, ele viu a pessoa e a necessidade que aquela pessoa tinha naquele momento, tá? Então olhe para a necessidade das pessoas, não olhe para o que as regras religiosas falam. Ah, mas a Bíblia fala assim, irmão, a gente tem que fazer porque a Bíblia diz. Ei, se a Bíblia diz que tem que fazer, mas se você sabe que fazendo de acordo com o que a Bíblia diz, você vai estar oprimindo aquela pessoa, não faça. Porque em primeiro lugar Deus preserva pessoas. Pessoas, tá? Ah, mas é a palavra, Deus zela pela sua palavra para cumprir. Ei, Deus é Deus de misericórdia. Davi não podia comer o pão da propiciação, mas ele comeu na hora que ele teve necessidade. Jesus fala isso em Lucas. Ele quebrou uma regra religiosa, mas Deus, que é misericordioso, e isso estava na lei de Moisés, viu? Na Bíblia da época. Mas como Deus é misericordioso, nada aconteceu com Davi. E Davi não morreu. Sabe por quê? Porque Deus olha para pessoas e para suas necessidades. E coloca as suas regras, regras que Ele pré-estabelece, Ele coloca em segundo plano, se for para poder abençoar e aliviar, trazer alívio e livramento para as pessoas, tá? Viva assim e Deus vai ser com você.